Olá, queridos e amados em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que bom que você chegou até este canal e está ouvindo esta mensagem da Palavra de Deus. Você é bem-vindo, tá certo? Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos posteriores, tá bom? E dê o seu like, que é muito importante para a ajuda do canal, tá, irmão? Minha irmã, amados de Deus. E também deixa o seu comentário aí no rodapé do vídeo, tá certo? Do que você achou da mensagem. E a mensagem de hoje, irmãos, é sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, essa revistinha aqui, né? Você já tem a sua? Que o tema dela é Tempo, Bens e Talentos. E nós estamos já na quinta lição, né? Domingo agora já vamos estudar a quinta lição, que vai falar sobre a mordomia da igreja local. Você que gosta, você que é aluno assíduo, frequentador assíduo da Escola Bíblica Dominical, você que é participante, você que gosta de aprender da Palavra de Deus, aos domingos pela manhã, você ama estar nos templos para aprender da palavra do Senhor, tá certo? Então que Deus te abençoe, que Ele abra cada vez mais a tua mente, que Ele renove o teu entendimento, tá? Crie amplitudes e amplie a tua mentalidade para que você aprenda mais e mais da palavra do Senhor. Isso é muito bom quando nós nos dedicamos a aprender mais da palavra do Senhor. Amados, a lição vai falar sobre, como eu já disse, a mordomia da igreja local. Aqui o texto áureo está dizendo assim: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Para início, irmãos, eu quero falar que a igreja local não se refere, quando se fala igreja local, não quer dizer que essa igreja é a igreja de Jesus. Às vezes, erradamente, as pessoas falam, essa igreja aqui é a igreja de Jesus, é a noiva do Cordeiro. Não, isso não é assim. Ali tem partículas da noiva, partículas da igreja. Porque igreja é o quê? Igreja é o povo reunido. E a igreja de Jesus é a igreja invisível, ela é formada e um dia ela vai ser aceita nos céus, ela vai ser arrebatada. Essa igreja, ela é constituída de pessoas de todos os lugares. Nos quatro cantos da terra, os que estiverem fiéis à santa palavra de Deus, os que receberam Jesus no seu coração e que passam agora a trilhar o seu caminho, observando a sua palavra, os seus decretos, suas leis, seus mandamentos, esse, aquele, aquela e aquela outra fazem parte da igreja de Jesus. Mas a lição está falando sobre a igreja local. A igreja local, ela é constituída de mistificações, de pessoas, né? Os que serão salvos e os que não serão salvos. Aquilo que Jesus fala na parábola do joio e do trigo. Infelizmente, esse joio são crentes que não subirão para o céu, né? O joio e o trigo. Então, de qualquer forma, é a igreja local. Mas aqui o que vai falar não quero falar sobre quem vai subir, quem vai ficar. Eu quero falar sobre a mordomia da igreja local, ou seja, a administração de uma igreja local. Não importa a placa, a denominação. São várias denominações, né, evangélicas. E nessas denominações o objetivo é cuidar desses crentes, é administrar bem esta igreja, porque dela vai sair uma parte de crentes que vão se integrar à igreja de Cristo, certo? Que vai formar o corpo de Cristo que vai subir para os céus. Enquanto isso não acontece, ela na terra é considerada o corpo de Cristo, a igreja, as pessoas reunidas. Então vamos lá. Aqui no primeiro tópico vai falar sobre a mordomia dos bens espiritual, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Olha só, a igreja de Jesus Cristo, como eu já disse, ela não é uma instituição. O Senhor Jesus, quando ele
estava na terra, ele conversando com seus discípulos, ele faz uma pergunta, ele diz assim: o que dizem as pessoas a meu respeito? E uns diziam: Senhor, o povo está dividido. Uns falam que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus diz: e vocês, o que dizem de mim? O que vocês acham que eu sou? Quem sou eu? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim: olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, não foi o teu próprio intelecto, a tua inteligência que falou que eu sou o Cristo. Não, foi o Espírito Santo quem te revelou. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esta palavra, Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como eu já disse, de qualquer forma a igreja de Cristo, é lógico, é formada de pessoas. Só que aí, essa igreja iniciou-se no ministério de Jesus Cristo, ele pregando. Quando ele voltou para os céus, lá no Monte das Oliveiras, ele conversando com os discípulos, ele disse: olha, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até eu voltar. E aí ele deu essa ordem aos discípulos e subiu aos céus, e os discípulos foram. Eles pregaram o evangelho, eles começaram a falar claro. O ponto central, é lógico, era Jesus. Era o reino de Deus entre os homens. O ponto central era que essas pessoas se arrependessem dos seus pecados e cresçam em Jesus Cristo como Salvador único das suas vidas, porque um dia vai acontecer de Jesus vir recolher um povo, a sua igreja. E esses discípulos pregaram e eles ganharam muitas vidas para Jesus, formando igrejas, certo? O apóstolo Pedro, posteriormente o apóstolo Paulo, né, que ele fundou várias igrejas, então ele ia de lugares a lugares e ele pregava a Cristo e as pessoas criam. E muitos vinham ali, uns criam de coração, outros não, de qualquer forma ia formando ali uma igreja. E aqueles apóstolos, lógico, morreram e outros deram continuidade. A semente foi espalhada e chegou até hoje. Estamos no século 21 e ainda o evangelho continua sendo pregado em todas as partes. E Jesus disse: olha, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, como eu disse, esse evangelho é pregado em vários lugares. Tem lugar que ainda está difícil, ainda não tem acesso ainda à palavra do Senhor, mas está sendo pregado. E em todos os lugares se formam igrejas. E como a lição vai falar sobre igreja local, cada igreja, é por isso que tem que ter o cuidado de anunciar a Cristo e este crucificado. Sempre foi assim. Quando a origem, por exemplo, da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eles vieram em 1910, em 1911 o primeiro culto da Igreja Assembleia de Deus era simplesmente extraído da Bíblia Sagrada aquilo que era passado para o povo. Ali os mandamentos do Senhor, a maneira certa da pessoa que vinha, o pecador aceitava Jesus e passava agora a fazer parte daquela igreja. Vinha o outro, vinha a outra e assim sucessivamente as pessoas que vinham aceitando. A gente fala até assim, né? Aceitar a Jesus, né? Quando se diz aceitar a Jesus, ou seja, receber no seu coração, você recebe? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então essa pessoa aceita Jesus, como a gente fala, e agora faz parte daquela igreja. E aquela igreja, ela tem agora que ser administrada. Tem um líder ali, tem um pastor para cuidar daquela igreja. E a palavra do Senhor é feita, os cultos, né, na liturgia do culto, através da oração, o louvor, né? No caso da nossa igreja, nosso ministério, nós cantamos hinos da harpa cristã. Tem outras igrejas, como a Igreja Batista, canta hinos do cantor cristão e assim sucessivamente. E depois se tem testemunhos, se tem a mensagem, que essa não pode faltar, que é a palavra de Deus, que hoje, infelizmente, a palavra está dando lugar agora a teatros,
certo? A stand-ups, a contos, piadas, o faz-me rir, certo? A liturgia do culto está sendo trocada por isso. Então essa administração dessa igreja está no caos. Ela está em decadência. Por quê? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já não é prioridade. A gente vê cultos em que se canta muito, tá certo? Que a Bíblia diz que Deus, ele ama o louvor. Ele habita no meio dos louvores. Mas tem momentos de culto que é só louvor, louvor, louvor. Fim do culto somente com louvor. E cadê a palavra? A palavra é a essência, certo? É o ponto principal, é a palavra de Deus. É anunciar a palavra de Deus. Para quê? Se tiver pessoas que não são crentes, eles aceitam Jesus. Os que já são crentes, que eles possam amadurecer através da palavra. É a palavra que alicerça. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Depois ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando essa igreja local não está tendo mais a palavra, certo? Só está tendo, tipo assim, o conhecimento humano, somente as suas ideias, eles começam a fazer inventos. Hoje tem mais festa. A igreja que não faz festa, essa igreja não está boa. Vamos fazer festa. Não, vamos anunciar a palavra. Vamos espalhar a palavra. Vamos pregar a palavra de Deus. Quando uma igreja local, o centro, a centralização dela é a palavra, oração e palavra, palavra e oração, essa igreja cresce espiritualmente. Só que infelizmente, muitos líderes, eles estão em busca de quantidade. Hoje tem pessoas escolhendo, deixa eu ver para qual igreja que eu vou. Não, aquela ali é uma igreja muito pequenininha, eu vou para aquela ali tem muita gente, eu vou para aquela. Então as pessoas estão buscando animação, movimento. Eles não estão buscando Jesus. E o próprio Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então o que está faltando é as pessoas conhecer Jesus. Por quê? Porque muitas vezes os líderes dessas igrejas locais, eles não estão oferecendo Jesus às pessoas. Eles estão oferecendo a placa da igreja, né? Nos anúncios de carro de som nas ruas: vem hoje a noite do seu grande milagre. O pastor fulano de tal, grande pregador, conferencista, vindo de não sei de onde, o grande milagre acontece, e as pessoas vão lá. Por quê? Porque eles querem saber do movimento. Do movimento. Esquece que Jesus se ele está servindo ao Senhor, Jesus está perto. Quando ele se reúne com esse ou com aquele mais o outro na igreja local, ali é uma adoração coletiva. Então se adora a Deus em todos os momentos. Então na igreja local, quando se tem a palavra, então não falta nada. Porque a palavra é que alimenta. A palavra, ela é o sustento da alma. Na igreja local, ainda vai falar sobre a mordomia da ação social, ou que seja, a assistência social da igreja. Porque a prioridade de uma igreja local, o apóstolo Tiago fala até sobre a verdadeira religião, né? É cuidar dos órfãos e das viúvas e manter-se incontaminado do mundo. A Bíblia fala da igreja primitiva que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e traziam. Se a pessoa tinha o arroz e não tinha o feijão: ô irmão, tá aqui, eu tenho feijão. Outro trazia carne, outro trazia o açúcar. Então é assim, eles se reuniam e eles traziam, eles comemoravam junto, eles comiam e viviam na alegria, louvando a Deus, ouvindo a palavra através dos apóstolos. E eles tinham assim uma vida saudável espiritualmente falando, em comunhão, perfeita comunhão uns com os outros. Hoje está diferente. Hoje é cada um por si e Deus por todos. Hoje o que se vê mais, aí claro, as igrejas falam de assistência social, mas eles estão em busca mais de mostrar uma administração para o homem ver, não para Deus ver. Hoje a preocupação maior é na construção dos templos, na ornamentação. Se esse templo aqui é bonito, porque se for feinho de madeira, as pessoas não vão vir aqui. Então vou fazer um templo maior, vou fazer um templo bem ornamentado. E os órfãos e as viúvas? E os carentes? Aquelas pessoas que não tem nada para comer, às vezes só um arrozinho branco com ovo. Outros nem isso tem.
Outros nem o café da manhã têm. E cadê? Cadê a mordomia dessa igreja local? Eu lembro que no ano de 2013, se não me falha a memória, eu estava numa cidade esperando um moço, um taxista conhecido meu, para que fosse pela madrugada. A gente ia voltar para cá, para nossa cidade, e eu fui contratar ele para que pela madrugada fosse nos apanhar na casa onde eu estava, na casa da minha mãe, para a gente poder vir para a rodoviária. E eu vi uma senhora com uma caixa assim embaixo do braço. Passou uma outra senhora, ela disse: ei senhora, a senhora sabe quem tem uma roupa para lavar ou para passar um serviço? E a mulher só sacudiu a cabeça que não sabia, foi embora. Passou outra, e eu ali sentado, observando aquilo. Passou outra, ela disse: senhora, a senhora sabe quem tem um serviço? Eu estou querendo... E a mulher nem deu importância, foi-se embora. E eu olhei para ela e disse: senhora, a senhora não é daqui? Ela disse: não, moço, tem uns 3 meses só que eu moro aqui. Meu marido está acidentado, caiu de um telhado, quebrou o braço, está com 2 meses que não pode trabalhar. E eu estou precisando de um serviço, lá em casa a gente não tem o que comer. O senhor sabe onde tem algum serviço? Eu sou, senhora, eu não moro aqui, eu estou esperando aqui um taxista. Mas a senhora já foi numa igreja evangélica pedir ajuda? Olha só. Ela disse: já fui numa igreja, cheguei lá, estava fechado, não tinha ninguém. Fui em outra, ele disse que era para me passar outro dia. Fui em outra igreja, em outra denominação, eu vou citar nome. Fui numa igreja evangélica, não tinha. Fui numa igreja católica e o moço lá me disse para me passar na sexta-feira. Hoje é quarta, hoje é terça. Eu estou com fome hoje. Mandou passar na sexta-feira. E eu disse: meu Deus do céu, e essas igrejas? Não está cuidando do povo. Jesus disse que é para cuidar dos órfãos, das viúvas, cuidar dos necessitados. Eu tinha apenas 10 reais na carteira, eu não estou falando isso para me gloriar. E se eu tivesse mais eu teria dado, porque o meu coração partiu e eu fiquei até mesmo revoltado com essas igrejas, esses líderes, esses pastores e padres que dizem que cuida do povo. Isso é conversa fiada. A maioria não cuida. A maioria não cuida. Essa mordomia está sendo mal feita. E o dono das igrejas vai voltar para fazer um acerto de contas. E eu dei aqueles 10 reais, aquela senhora me agradeceu e disse: dá pelo menos para comprar aqui um ovo e uma farinha, para a gente fazer uma farofa para as crianças comerem. E eu fiquei me indagando, e até hoje eu falo: Senhor, por que isso? Porque as pessoas, os líderes, eles pregam muito sobre o dízimo, eles cobram o dízimo. A mensagem central deles é o dízimo e não a salvação. Porque eles querem o financeiro, eles querem o dinheiro. Menos cuidar dos órfãos e das viúvas. A verdadeira mordomia da igreja local é cuidar dos órfãos e viúvas. Cuidar sim da parte exterior, da parte do material, da estrutura do templo, cuidar sim. Mas primeiro cuidar do principal, que é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça e as pessoas de igreja é o corpo. Então na assistência social, muitos estão carentes. Quantas pessoas estão abandonando a igreja porque eles não são ensinados quem é o dono da igreja, quem é o Senhor Jesus. Eles são desprezados, menosprezados. Se a pessoa tem, ele é recebido. Quanto mais ele tem, mais ele é recebido. Porque a alegria desse povo está no poder. A alegria de muitos líderes está na pessoa ter, na pessoa ser. Não no que a pessoa, quem é a pessoa, no que a pessoa precisa, no carente, no menor, no desprezado, no desvalorizado. E são desses que Jesus cuida. Ele diz: bem-aventurados os pobres. Louvado seja o nosso Deus. Outro dia, eu estava numa igreja local, onde estava fazendo a posse de um novo pastor. E o pastor do campo, claro, de outra cidade, que veio fazer a posse daquele pastor, começou a fazer as apresentações. E no momento em que ele apresentava a igreja e outra igreja, os visitantes, né, certo, e coisa e tal,
Alguém disse para ele que o vice-prefeito da cidade estava ali. E lá no altar, já é um erro. Isso é coisa particular minha, é um erro. Estava lá no altar. E quando aquele pastor que está fazendo as apresentações, ele soube que o vice-prefeito da cidade estava no altar, ele virou para ele e disse: agora me alegrei. Olha só, que barbaridade. Agora me alegrei. Quer dizer que antes ele não estava alegre. Quando ele viu o vice-prefeito, a autoridade terrena, foi que ele se alegrou. Meu Deus do céu. Como fica essa igreja local, espiritualmente falando? Pode ser até bem financeiramente, pode até ser uma igreja rica. Mas olha o que Jesus disse para o pastor dessa igreja. Tu diz que és rico e que de nada tu tens falta. Mas eu te digo que tu és um pobre, cego, miserável e nu. Essas igrejas ricas, quanto mais rica é, mais tem pobres, carentes, pessoas que passam fome, pessoas que choram, amanhece o dia, não tem o café para comer, entra pela noite, não tem a janta. E assim vai de necessidade em necessidade. Mas o Senhor, o dono da igreja, ele vai voltar para fazer um acerto de contas e vai requerer de você: vem cá, mordomo, vamos fazer aqui o acerto. Vamos ver como é que está a tua mordomia nesta igreja. A lição ainda vai falar sobre a mordomia dos crentes na igreja. Você que é líder, a responsabilidade maior está sobre você. Você que é congregado, você também tem uma responsabilidade. Quantos em uma igreja local que vai simplesmente por uma rotina, vão para o culto porque hoje é dia de culto, vão para um evento da igreja porque hoje é o dia do evento, eles não vão para adorar a Deus. Olha o que a mulher samaritana conversando com Jesus, ela diz: os nossos pais adoravam no monte, vós os judeus adoram em Jerusalém. E Jesus disse: mulher, a hora vem e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então os crentes, os congregados, membros e congregados, que também é mordomo, cada um é mordomo, tem que arcar com seus compromissos. Quantas pessoas não têm o compromisso de chegar no horário certo do culto? Não tem um compromisso no seu cargo que ele recebeu da igreja local para desenvolver para o agrado do Senhor, sabendo que aquela administração daquela área faz de qualquer jeito. Está fazendo e o meu compromisso é até o final do ano. Não percebe que ali vai ter uma recompensa. O galardão que vai ser recebido porque aquela obra não é do líder, a obra é do Senhor. E a pessoa não tem compromisso. Os líderes, eles não procuram ensinar os seus membros e congregados, os membros daquela igreja local, a desenvolver um trabalho para o Senhor. Eles não ensinam sobre o que é vigília, eles não ensinam sobre o que é o dízimo, eles não ensinam sobre o que é oração, eles não ensinam sobre a palavra está ficando em segundo plano. O primeiro plano é o empresário. O primeiro plano é o que tem mais dinheiro. O primeiro plano é simplesmente uma liturgia falida de um culto que às vezes nem tem mais a palavra. Não sabendo que em primeiro plano é a palavra, porque a base da igreja é a palavra de Deus. É o que Jesus disse: ide, pregai o meu evangelho. Estão ensinando outros evangelhos. Estão cuidando da igreja local com outros evangelhos. E o apóstolo Paulo diz: se alguém, ainda que nós ou um anjo dos céus vos traga outro evangelho além do que foi dito, seja anátema. É evangelho de maldição, é amaldiçoado esse evangelho. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo é anunciar que ele está voltando. O verdadeiro evangelho que a igreja local tem que priorizar é que Jesus vai voltar. É a palavra, como permanecer, como se manter cristão, diferente do mundo. E as igrejas estão indo de vento em polpa, posso até dizer, de tempo em tempo está surgindo igrejas e mais igrejas, cada um querendo ser líder para que tenha o ponto de negócio, é como se fosse o seu ponto de comércio, o seu escritório, a sua alfândega.
o seu local escritório de arrecadação de impostos. Simplesmente isso. Evangelhos fraudulentos. Evangelho que não tem a essência da palavra. Evangelho daquele que venha como está e fique como quiser. E a palavra tem sido mutilada, não está sendo cuidada. Essa mordomia, você que é líder, você que tem a sua igreja, você que criou seu CNPJ e abriu e colocou uma placa, Igreja Evangélica Fulana de Tal, e você não é que eu seja contra você ter um ministério, uma igreja, não. Jesus não proíbe ninguém a ter uma igreja, a criar uma igreja, uma denominação, não. Desde que seja alicerçada na palavra. Desde que seja anunciada a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Agora essas igrejas mutiladas em que as pessoas estão procurando, deixa eu ver qual igreja que eu vou. As pessoas têm agora, elas a procura de qual a igreja que vai de encontro à sua vontade, que vai combinar, que vai encaixar no seu desejo. Eles não vão para aprender da palavra, eles vão para ali aprender com a palavra que lhe agrada. E a palavra de Jesus, né? Ela disse, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Essa igreja local, esse crente, essa crente que anda pautada na palavra, ela passa por espinhos, por obstáculos, pedras, certo? Dificuldades, mas com o objetivo de que vai morar no céu. Então, você pastor, você membro e congregado, que tipo de mordomia você está exercendo na tua igreja local? Como ela está sendo? É só de movimento? Só de festa e mais festa e mais festa? Não, não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você vá para as ruas, para os becos, para os valados e anuncie a sua palavra. E na igreja local, você seja ensinado, você ensine os teus membros e congregados. Ensina, porque não adianta chamar as pessoas para vir aceitar a Jesus e depois largar aí igual batata no monturo. Tem que ensinar a palavra do Senhor, a essência. Como eu já disse, nos cultos já quase não tem mais a palavra. Tem aquilo que a pessoa quer falar, não o que o Espírito Santo quer falar. Prega-se prosperidade, prega-se sonhos, prega-se milagres, prega-se tantas coisas que vêm fazer com que o ego da pessoa se exalte. Menos dizendo, te cuida porque Jesus está voltando. Menos dizendo, irmão, o que está precisando para você? De que você está tendo necessidade? O que você tem na tua casa para comer? Você tem algo para comer? Você tem roupa para vestir? Você tem calçado para calçar? Você tem remédio? O que está te faltando? Irmão, por que você não está congregando? Vem aqui. Vamos ver, vamos conversar. O que está faltando? Por que deixou a congregação? Olha, a Bíblia está dizendo a palavra, não deixando de congregar como é costume de alguns. Irmão, cuidado. Jesus está voltando. Isso é cuidar da igreja. Isso é ter a mordomia da maneira certa, pautada nas Escrituras, ensinando as pessoas o que Jesus está pedindo. A mordomia da igreja local é cuidar dos órfãos e das viúvas e também manter-se incontaminado do mundo. Reveja seus conceitos. Como você está administrando na igreja local? Ah, irmão, mas eu sou apenas um membro, sou um congregado. Quem tem que fazer isso é o pastor. Sim, ele é o líder, é o primeiro a saber fazer a mordomia da igreja, mas você também é um mordomo. Você, irmã, também é mordomo na igreja. Ainda que você ache que você é lá do último banco, mas você tem uma missão. Todo crente é mordomo na casa do Senhor. Na tua igreja, como você está exercendo a mordomia? O Senhor vai requerer de você, vai fazer um acerto de contas com você. Procure da maneira certa fazer a administração da igreja, na obra do Senhor, na tua igreja, e o Senhor vai te abençoar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.